Olha, mudando de assunto agora, o clima de tensão tomou conta da América do Sul depois que o regime venezuelano promoveu um referendo sobre a intenção de anexar a região de Essequibo, atualmente administrada pela vizinha Guiana. O governo brasileiro já se colocou à disposição para mediar um diálogo entre as partes para evitar um conflito maior. Para a gente entender mais sobre esse assunto, eu vou conversar ao vivo agora com o professor Alcides Costa Vaz, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor que está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Muito bom dia, Wilker. Bom dia, espectadores. Um grande prazer estar com vocês nesta manhã. Prazer recebê-lo também, professor. Infelizmente, o nosso assunto não é bom, né? Quero entender do senhor qual que é o risco. Dá para a gente prever isso? Qual que é o risco da gente ter uma guerra aqui na América do Sul? Olha, a possibilidade há, muito embora neste momento me pareça remota, porque o que está em questão, em primeiro lugar, é uma disputa territorial, uma disputa que compreende o território, que compreende hoje cerca de 70% do território da Guiana, daqui na escola nós conhecemos como a Guiana Inglesa, hoje República Corporativa da Guiana. Mas também, além de uma disputa desse imenso território, um território que é rico em recursos minerais, inclusive petróleo, muito petróleo, com jazidas descobertas recentemente, há essa questão do que eu costumo chamar a geopolítica do petróleo, que faz com que essa questão não seja apenas uma questão bilateral, uma questão de disputa territorial, mas se coloca num contexto mais amplo do que eu chamo de geopolítica do petróleo, porque envolve recursos econômicos portentosos, envolve disputas de poder, envolve interesses de potências externas. Então, a possibilidade, nesse momento, de escalada militar, há, mas me parece um pouco remota, porque o cenário adiante é um cenário que pode ser muito contraproducente, tanto para a Venezuela quanto para a Guiana. E isso me parece, inclusive com a perspectiva de envolvimento de potências extra-regionais. Esse é um cenário desfavorável a todos nesse momento, inclusive ao próprio Brasil. Por falar no Brasil, gostaria de entender qual que é o papel, a real relevância do nosso país na mediação desse embate aí entre a Guiana e a Venezuela. Será que o Brasil tem força para promover ali uma mediação nesse caso? A força do Brasil, supostamente, para muita gente, decorre, né, do seu tamanho, do seu peso político, do seu peso econômico, da possibilidade de exercer uma influência efetiva sobre as decisões dos vizinhos. Nesse caso, me parece que, antes de mais nada, antes de qualquer desses atributos, isso passa pela credibilidade do Brasil junto a cada uma das partes envolvidas nesse contencioso territorial, né? E os recursos que o Brasil dispõe de recursos diplomáticos que são muito importantes, que são significativos e úteis num contexto assim, mas o Brasil é percebido também como tendo uma inclinação ao regime venezuelano, muito embora eu acredite também que qualquer forma de aproximação ou de convergência do ponto de vista político e ideológico que o governo brasileiro possa ter com o governo da Venezuela não é uma carta em branco para poder endossar qualquer iniciativa que a Venezuela possa tomar. E, portanto, a possibilidade do Brasil atuar efetivamente como mediador nessa questão vai passar, antes de mais nada, pela perspectiva que tem a República Corporativa da Guiana, a República Bolivariana da Venezuela, em relação à credibilidade do Brasil como interlocutor, como mediador. É uma possibilidade também. O Brasil dispõe de recursos e atributos diplomáticos suficientes, aptos a poder exercer esse papel, mas isso me parece ainda, nesse momento, uma perspectiva incerta. Certo, professor. Agora eu queria entender do senhor o seguinte: qual que é a real intenção do líder venezuelano ao promover esse discurso, ao promover esse referendo? Porque o que a gente percebe, ou o que a gente entende, pelo menos até aqui, é que, de fato, não tem muitas chances, né, da Venezuela conseguir anexar esse território. Ou tem? Será que, realmente, o líder venezuelano ele acredita que é possível
pegar para si ali, pegar para o território venezuelano aquele território? Ou será que é algo mais no discurso, algo mais político? Olha, até para que também nós possamos oferecer aos nossos telespectadores um panorama mais claro a esse respeito e não transmitir a ideia equivocada de que essa foi uma iniciativa que, do nada, o governo boliviano, né, tirou do bolso por qualquer interesse político mais imediato, né, é preciso saber que esse é um contencioso territorial que remonta ao século passado, que já foi objeto de uma arbitragem e de um acordo celebrado na última década do século XIX, que deixou essa questão realmente acomodada. Foi um parecer favorável à República Corporativa da Guiana, então, né, que veio a ser contestado uma primeira vez pela Venezuela em 1962, no governo do então presidente Rômulo Bittencourt, alegando que havia imperfeições jurídicas, que a comissão, que há quase 70 anos anteriores, né, atrás então, havia deliberado em favor da posição do controle da região do Essequibo pela República Corporativa da Guiana. O governo venezuelano contestou desde então, e desde então os mapas venezuelanos mostram essa região como uma zona de reclamação, como eles dizem em espanhol, um espaço territorial que a Venezuela mantém em reclamação. Então esse pleito é pré-existente, ele não ocorreu exatamente nesse momento agora. Agora, respondendo mais diretamente à sua questão, então, à luz dessa contextualização, eu colocaria a pergunta no plural: quais são as razões? Né? Em primeiro lugar, nós sabemos que a Venezuela terá eleições gerais no próximo ano, em 2024. E que é muito próprio de regimes autoritários, de líderes autoritários, face à possibilidade, né, de resultados ruins, adversos, numa contenda eleitoral, recorrerem a argumentos que reclamem a si maior legitimidade, que tragam a si maior coesão da população em termos de apoio, né, a eles próprios. Então, há esse elemento. Essa decisão, acho que tem que ser vista também à luz do ambiente político interno venezuelano, das perspectivas eleitorais do próximo ano. Há uma candidata de oposição com possibilidades reais, né, de poder ganhar esse pleito. Em segundo lugar está a questão econômica, que é a questão do petróleo. A Venezuela já é detentora hoje de imensas reservas. Ela tem as maiores reservas de petróleo no mundo, inclusive maiores do que as da Arábia Saudita. E essa região do Essequibo que está em disputa, ela tem tanto uma projeção marítima com petróleo, quanto também petróleo na sua parte continental. Então, se a Venezuela incorpora também esse território, faz prevalecer a sua posição, né, que está historicamente definida, né, desde o século passado, ou seja, que as suas fronteiras deveriam alcançar até o rio Essequibo, né, ela também incorporaria reservas de petróleo de grande magnitude. As reservas de petróleo hoje dimensionadas da República Corporativa da Guiana são maiores do que a dos Emirados Árabes. Então, há um interesse econômico e, com isso, portanto, um interesse também geopolítico, porque o petróleo é um recurso de poder muito importante ainda. Eu acho que todas essas questões permeiam a decisão do governo venezuelano de realizar esse plebiscito e de recolocar na mesa, reabrir a questão do Essequibo. Perfeito. Professor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse conflito, inclusive contextualizando, né, trazendo fatos históricos que nos ajudam a entender de forma mais clara o que está acontecendo ali na região. A gente espera, claro, que tudo isso seja resolvido de forma pacífica. Até a próxima, viu? Um abraço. Um abraço é o que todos nós esperamos, né? Com Que não certeza. tenhamos guerra próxima às nossas fronteiras, em países vizinhos. Com Um abraço, até certeza, logo. viu? Tchau, tchau, abraço.